Poderoso Deus, eu creio, meu Deus e meu Pai, como diz a tua palavra, que é um propósito para tudo embaixo do céu. E nesse instante, meu Pai, eu creio que é um propósito, Senhor, do Senhor, meu Pai, através dessa palavra de hoje, Senhor. Que o teu Santo Espírito tem usado, meu Pai, e o teu filho Davi, como canal de bênção nesta noite, meu Pai, para todos esses teus filhos, esses teus escolhidos que estão aqui nessa noite, meu Pai. Que seja assim, Senhor, Deus amado, no abrir da boca dele, o teu falar, que ele diminua, para que tu cresças, que ele morra nesse altar, Senhor, o eu dele morra nesse altar, para que tu vivas através da palavra que o Senhor colocar na boca dele, e assim seja, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Jesus. Bem, meus irmãos, o negócio é simples. Toda vez que eu subi no altar, foi para fazer pregação para empresário ou para família. E nessa igreja aqui, meu filho sempre fala pai, pai, pai. Então, eu acho que o mais justo seria eu pregar para a família. Então, hoje vai ser um culto da família. E como culto da família, vocês sabem que aqui tem pai, aqui tem mãe, aqui tem filhos, aqui tem irmãos, aqui tem amigos. Tem muita gente aqui e tem muita gente que precisa decidir na sua vida. Então o título de hoje dessa pregação vai ser decisão. Alguém que tiver problema, seja familiar, seja saúde, seja como for, peça agora para que Deus resolva a tua vida. Mas para isso, primeira coisa, você pode se assentar. A primeira coisa, peça decisão. A pessoa que decide as coisas na última hora, decide todo dia, ele decide errar, ele erra. Decisão a gente toma uma vez só. Então decida a tua vida. Amém? E para essa palavra de hoje, é necessário só 2 versículos. Eu gostaria que vocês abrissem aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42. Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42. Só essas 2 coisinhas básicas para falar. Amém? Já abriu? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única filha, de uns 12 anos, que já estava morta. Amém? É só isso. Na Bíblia não diz quanto tempo que ela estava doente. E o que acontece? Quando Jesus estava numa multidão, tinha uma senhora circunfícia, que ela estava com um grande problema na vida dela, ela era estéril. E ela chegou e falou: Mestre, Senhor Jesus, me abençoa, me ajuda, porque a mulher estéril, naquela época, ela era amaldiçoada. E o marido, ele tinha direito a casar com outra mulher, a ter uma outra esposa, para que ele pudesse gerar, para que ele pudesse prosseguir, construir uma família. E ela falou: Senhor, eu amo muito meu marido, conserta meu casamento, salva meu casamento. E Jesus respondeu: falou, mas você só me procura na hora que precisa. Tanta gente que está precisando, tanta gente que me segue, que crê em mim, e você me assim. E daí ela falou: Jesus, eu preciso, Senhor, cuida de mim, Senhor. E daí o Senhor olhou por ela, orou por ela, e essa mulher salvou o casamento dela. Antes ela falou: Senhor, as migalhas que caem, Senhor, o que tiver de sobra, Senhor, faz alguma coisa por mim. E assim Jesus orou por ela, cuidou da vida dela. E vocês sabem que isso daí é uma decisão. A pessoa que decidiu, ela decidiu, eu vou atrás do mestre,
vou falar com ele. Quem sabe ela uma vez ou outra, um desespero qualquer, ela procurasse Jesus. Mas fora disso, não. Só que ela decidiu. E hoje, para quem está aqui, se tem algum problema, é decidir. Eu vou contar uma passagem pequena minha para vocês. Isso foi em 78. Não estou aqui para me acabar de nada. Estou falando para vocês simplesmente o testemunho do que aconteceu. Eu fui uma pessoa que trabalhei muito cedo. Comecei com 13 anos de idade. E pulando tudo isso, eu comecei a namorar com 12 anos de idade. Namorei uma só pessoa. E casei. Fiquei praticamente 7 anos de namoro, 7 anos de casado. E a minha vida era trabalhar 18 horas por dia, sempre foi assim. E a minha vida era de casa para o serviço, de serviço para casa, de casa para o serviço, de serviço para casa, praticamente só assim hoje também. E eu vivia exclusivamente para a família. Na época, a gente tinha um carro bom, era um Passat, carro da época. Eu, para casar, eu casei com 19 anos. Eu precisei comprar um apartamento para provar que era óbvio para poder casar. Porque ninguém acreditava em mim. Porque eu tinha um cabelinho na testa. Naquela época ela tinha uns bicos. Ninguém só me viu na terça-feira dessa forma. Mas a segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ninguém enxergava que eu trabalhava 18 horas por dia. Eu trabalhava numa discoteca, eu trabalhava num restaurante, eu vendia perfume. Vocês não vão gostar disso aí, mas é verdade. Eu vendia cigarro americano, eu vendia disco. Então eu consegui comprar um apartamento praticamente um ano. Deus me abençoou muito. E eu vim de uma tradição de família que a gente sempre creu em Deus. Seja de qualquer forma, sem falar em religião, a minha mãe sempre ensinou a gente crer em Jesus. E eu toda vez eu fico pendurado no barbante, porque eu sempre tenho paz maior que a terra. Então, sempre as coisas eram difíceis para mim, mas eu conseguia. E, bem, casei. Quando cheguei em São Paulo, aqui em Água de Lindóia, então eu tinha meu apartamento em São Paulo, construí uma casa aqui, e achei que Lindóia para mim estava pequeno. Que ou eu montaria um mercado ali, ou então o armazém não dava mais. E quem me supria muito era Equipado, que é a companhia de asfalto, que elas estavam fazendo asfalto de Lindóia Montião, Lindóia Itapira, Lindóia Socorro, e Lindóia Socorro, Lindóia Serra Negra, Montião e Itapira. Então ali eu ganhei muito. E eu empreguei tudo que eu ganhava. Se eu ganhava 10, eu gastava 12, não é tudo em tijolo. E ali eu construí essa casa e em seguida já vi que Equipado ia embora e que as coisas iam mudar para mim. E daí eu decidi montar esse restaurante em São Paulo. Então eu aluguei a casa aqui para o Grupo Silvio Santos, que eles estavam no loteamento dos Moreira, que é Iriana, e praticamente está me sustentava. Eu comprei um restaurante em São Paulo, peguei meu nome sócio. E ali a gente tocou a vida, isso foi em 78. Eu cheguei em São Paulo em março. Quando chegou em 77, eu cheguei em março. Quando chegou em 78, um irmão meu de Água de Lindóia liga para mim e falou, ele me chamava de Bimbo na época. Falou, Bimbo, cuida da tua vida, que tem alguma coisa errada. E a única coisa que não tem conserto para mim, me perdoe se eu estou sendo muito enérgico, é traição. Traição não tem jeito. Não dá mais, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Imagine vocês têm que viver com alguém que vocês não gostam. É muito difícil. Então, mas traição não dá. Não tem jeito de aceitar isso. E daí meu irmão ligou para mim e falou, mas você é meu irmão, fala para mim, cuidar da minha vida, cuidar do quê? Eu estou com a melhor vida do mundo. Meu negócio vai bem, tudo vai bem. Ele falou, não está bem não. E daí eu falei, olha, alguma coisa que a minha família falou, é. Eu falei, então daqui 2 horas e meia tu vai no hotel. Que era aqui em Água de Lindóia. Eu vim para cá. Saí de São Paulo, era 10 horas da noite. Cheguei aqui, meu irmão falou para mim assim, assado. Eu voltei, passei na casa da irmã da pessoa, perguntei tudo que eu queria perguntar, eu já falo demais. E daí já liguei para o meu advogado, eu queria advogado operatório, porque tudo que eu fiz nessa vida foi muito difícil. Tudo, não tem nada que eu consegui que foi de mão beijada. Tudo era difícil. Comprei um sítio, uma chão, para vocês terem uma base. Eu comprei 22 alqueires e
peguei, fui medir isso aqui é 12. Aí o que me salvou é que quando eu peguei e falei para a pessoa, eu estou 50% no ar e 50% eu estou daqui 30 dias na escritura. E daí, conforme eu fui subir, que mandei limpar o ciclo todo, eu vi que a terra era muito inteira. E daí fui medir, deu tudo isso aí. Então daí foi uma briga danada, mas acabou tudo bem. O cara me deu mais 12 alguém que era nada no ciclo, onde estava 7 milhas de água, onde estava o cafezal. Então Deus sempre me abençoou. Agora, para você ver o que é decisão. Eu cheguei em São Paulo e peguei meu advogado e falei para ele, doutor Luiz, a situação é assim, assim, assim. E eu quero me separar o mais perto possível. Eu não estou na minha casa, eu estou na rua. E como é que faz? Foi 8 horas da manhã, tá bom para você? Falei, agora de manhã? Isso era umas 4 horas da manhã, eu já tinha voltado para São Paulo. Eu fiquei uns 20 minutos aqui no Teodoro. Aí eu voltei, ele já liguei para o doutor Luiz, ele fez tudo, ele tinha muito conhecimento, era um advogado muito bom, ele arrumou nas joguetas, eu fui lá em casa, conversei com a pessoa e falei para ela, se ela fosse honesta, disse que aquilo, que tem muita gente que acontece isso, a mulher está vivendo bem, passa por si, mas eu era... tinha 8 irmãos, e para mim era muito vergonhoso aceitar uma situação dessa, que se ela assinasse uma separação, dizendo que a gente devia separar já há 5 anos, que a gente moraria em algum lugar, que a gente ia cuidar da vida da gente longe, até não esquecer do que aconteceu. E a pessoa foi nessa conversa, me contou tudo o que aconteceu, e assim que assinou, eu desci e falei para ela, olha, desejo toda a felicidade do mundo para você. Da maneira que foi partilhado os bens, você ficou com a metade, que é o direito teu. Nunca mexa comigo por nada, e cuide bem de você, seja super feliz. Em troca disso, me deixa ser feliz comigo. E fui embora. Eu não fiz isso com alegria nenhuma. Vocês imaginem que eu tinha uma filha com 6 anos, que era uma belezinha, que era a Adriana. Eu tinha um filho com 3 anos, que era o André. E vocês tinham uma situação estável, tudo mil maravilha. E de repente eu ponho o pé na rua e caiu da visão, sem ninguém, sozinho. Você já imaginou a tristeza minha, a vergonha minha? Por que aconteceu isso comigo? Eu nunca traí ninguém nessa vida. Nunca traí ninguém. Pelo Deus que eu sirvo, eu nunca traí ninguém. Então vocês imaginem o sofrimento que eu passei. E daí eu fiz um voto com Deus, quando eu preciso, Senhor. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, Senhor, eu vou um mês, eu vou ficar enclausurado aqui dentro desse restaurante. Eu tinha cada 15 dias, eu poderia viver as crianças. E quando eu falei isso para Deus, eu estava numa cama de solteiro, sozinho. Olha, eu não desejo mais ninguém. E eu me sentia como se fosse um velho, sabe? Uma pessoa desprezada, uma pessoa que merecia. Porque eu só trabalhei. Não vou falar